A descoberta que você vai saber nesse vídeo vai marcar na sua vida, porque como saber a maneira que o espírito enganador age é uma revelação para poucas pessoas. Eu digo isso porque muita gente não quer saber, muita gente ignora, e por isso que essas pessoas acabam sendo as maiores vítimas, tá? Nesse sentido, porque elas não aprendem. Você quer saber como vencer o seu inimigo? Você tem que estudar ele, não é? Para você se defender dos seus inimigos, você tem que saber como eles atacam, como eles agem. E é isso que nós vamos falar nesse vídeo, para ajudar você, como o espírito enganador ele age. E por que é bom você aprender isso? Para você não ser enganado. Se eu sei como o espírito enganador age, ele não vai poder me enganar. Se eu sei como ele ataca, eu vou saber como me defender. Então isso é muito importante. Eu fico vendo pessoas que fazem perguntas assim, que quando eu leio, elas enviam no meu Instagram. Inclusive você pode me seguir, Bispo Márcio. É só você escrever lá, Bispo Márcio. Passe a me seguir, você envia a sua pergunta, a sua dúvida, e eu vou lhe ajudar, tá bom? Tá aí aparecendo o Bispo Márcio. E aí, quando você vê a pergunta das pessoas, de algumas pessoas, você consegue enxergar o quanto que elas são presas fáceis dos espíritos enganadores. E não é só dos espíritos enganadores, não, porque o espírito ele precisa se materializar para que ele possa enganar os outros, para que ele possa agir através de alguém. E é isso que você vai aprender no nosso vídeo, tá bom? Mateus, capítulo 23, versículo 3, o Senhor Jesus disse assim: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então nós temos aqui uma colocação do próprio mestre dos mestres, no livro da sabedoria, e ele se referia aos religiosos. Então os religiosos, ele disse, olha, não imiteis eles porque eles falam, mas não fazem. E o engano começa por aí, quando a pessoa ela fala, mas ela não faz aquilo que ela fala. E eles tinham esse problema. Você vê um exemplo claro, quando aquela mulher foi pega em adultério, por exemplo, e os religiosos disseram, olha, segundo a lei, elas têm que ser apedrejadas, ela precisa ser apedrejada. A lei determina isso, né? E por essa razão, o nosso Senhor fez o quê? Apelou para a consciência deles, para a consciência. Ele disse, tá bom, quem não tiver entre vocês pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, o nosso Senhor, sabendo que eles queriam impor algo que eles não viviam, Jesus usou uma estratégia fortíssima. Ora, na consciência deles, eles eram enganadores, porque eles estavam querendo apedrejar aquela mulher, pega no erro, mas eles viviam no erro. E Jesus sabia disso. Jesus conhecia isso muito bem. No livro de Mateus, ainda no capítulo 23, versículo 13, o nosso Senhor disse assim, olha que colocação interessante. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Então Jesus disse o seguinte, olha, vocês não entram, não são salvos, e não deixam os que querem serem salvos. É isso que vocês fazem. Ele diz, fechais o reino dos céus diante dos homens. Então eles tinham essa prática. Eles, por serem religiosos,
tá? E você vai entender aonde que entra o espírito enganador nisso tudo que eu estou falando. Eles não entravam, não tinham a salvação e impediam os outros também. Se você reparar, o nosso Senhor Jesus, ele não era uma pessoa religiosa, ele era flexível. Você vê que no exemplo dos pães da proposição, está lá em Lucas capítulo 6, fala que não se podia, pela lei, que ninguém tocasse no pão da proposição, senão morreria. O pão vivia no tabernáculo, era uma coisa extremamente santa e sagrada. Mas Jesus contou isso, ele disse: aconteceu que num sábado, passando ele pelas searas e seus discípulos colhiam e comiam espigas, alguns dos fariseus lhe disseram, novamente os fariseus: por que fazeis o que não é lícito aos sábados? E respondeu Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e os deu aos que com ele estavam, pães que não lhe era lícito comer, mas exclusivamente aos sacerdotes. E acrescentou-lhes: o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, ele disse o seguinte: vocês estão querendo me reprovar, mas vocês não se lembram que Davi estava no campo com seus homens, teve fome numa batalha, pegou os seus homens, entrou no tabernáculo, comeu do pão da proposição, que não era lícito comer, Jesus disse, e nada aconteceu. Sabe por quê? Porque Deus é flexível. É flexível. Então, onde é que está o espírito enganador? O espírito enganador, ele vem disfarçado de religiosidade. Eles condenavam, mas eles não tinham moral para condenar. O espírito enganador, ele vem em forma de radicalismo, extremamente radical. Aonde há radicalismo, há um espírito enganador. Sempre eles queriam fazer pegadinhas com o Senhor Jesus, pegadinhas, para ver se Jesus caía. Eles não queriam aprender, eles não faziam perguntas para o Senhor Jesus no objetivo de aprender. Eles faziam perguntas para o Senhor Jesus como uma espécie de armadilha, porque esse era o espírito que eles traziam dentro de si, um espírito enganador. Eu queria que você fizesse uma coisa, que você escrevesse aqui nos comentários desse vídeo o seu nome, só o primeiro nome. Não precisa pôr o nome completo não sei que você queira. Põe assim, ó: Maria, me livra do espírito enganador. João, me livra do espírito enganador. Escreve aí, Deus vai trabalhar na sua vida. É uma palavra-chave que eu estou dando para você. Escreve aí: João, me livra do espírito enganador. Se você não quer escrever livra, escreva proteja. Me proteja do espírito enganador. Me proteja do espírito enganador. Porque tem muita gente religiosa, tem muita gente com aparência, tá, de pessoas de Deus, mas que elas, na verdade, possuem um espírito enganador. E só para concluir isso que eu estou falando, em João 8,47, eu gosto de mostrar para você poder meditar comigo, tá? O nosso Senhor, capítulo 8, versículo 47, ele disse: quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Jesus falando com os religiosos. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Então, eles aparentavam ser de Deus, mas eles não eram. Fique atento a isso. O religioso, ele gosta de condenar os outros por aquilo que ele pratica, tá? É engraçado, ele condena os outros por algo que ele pratica. E quando alguém diz: mas você também pratica isso, aí ele tem uma justificativa para dar. O que ele faz tem uma justificativa. Se o outro fizer a mesma coisa que ele faz, então tem que ser condenado. Por isso que Jesus apelou para a consciência deles, quando eles quiseram acusar a mulher. Olhe para a consciência de vocês.
Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E cada um acusado pela sua própria consciência deixaram Jesus. Ouça bem o que eu vou falar para você. O espírito enganador vem disfarçado de religiosidade e de radicalismo. E mais uma coisa, muitas vezes disfarçado, sabe do quê? Santidade. Santidade. Então, 3 coisas que você tem que estar atento como o espírito enganador ele age: radicalismo, religiosidade e santidade. Santidade é o mais perigoso. A pessoa vem com santidade, mas é um espírito enganador de religiosidade. Esse vídeo abençoou você? Dê o seu joinha, o like agora, gostei, aqui embaixo, para o YouTube mostrar esse vídeo para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo e ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos que nós estaremos postando aqui.